Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida. Estamos entrando aqui na mensagem do nosso programa. Hoje nós vamos falar, Salete, livro de Atos. Nós temos ouvintes aí que nos perguntam sobre o livro de Atos, que não compreendem às vezes o livro de Atos. E o livro de Atos é um livro que foi escrito pelo médico Lucas, pelo Lucas. Tem um livro dele aqui também, dos Evangelhos, Salete? E ele escreveu esse livro aqui está no início aqui, ó, primeiro livro que escrevi, contei tudo que Jesus fez e ensinou. No primeiro livro que ele escreveu, que foi de Lucas. Ele está avisando aqui. O Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. E agora ele partiu para esse livro de Atos, contando já o andamento depois que Jesus foi embora, subiu ao céu. Subiu ao céu, exatamente. Então, nós vamos nos fixar em Paulo, que seu nome era Saulo. Até chamam de Saulo de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso. Saulo de Tarso. Era uma pessoa com muita cultura. Ele teve muita cultura daquela época, e então ele conhecia as diversas correntes que havia na época, Então ele não aceitava esse caminho que os apóstolos estavam divulgando sobre a ressurreição de Jesus, estavam divulgando essas maravilhas. Havia inclusive Estevão, que era um dos maiores divulgadores da obra de Cristo, e estava fazendo muitos milagres. E começou a ser perseguido. E Saulo era um dos perseguidores. Então, Saulo começou a perseguiram Estevão até a morte, inclusive. Vejam como é que são as coisas, E Saulo invadia as casas, prendia as pessoas indiscriminadamente. Então, ele fazia assim, inclusive aqui em Atos, capítulo 8, verso 3, nós podemos ler o seguinte: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Vocês vejam que a perseguição era muito grande de Saulo. E ele, então, perseguia essas pessoas e causava assim um grande medo, um grande receio de todos que estavam pregando a palavra de Deus naquela época, Porque Saulo, ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um grande estudioso do Velho Testamento e ele não concordava que Jesus Cristo era o Messias. Por isso ele chamava o caminho. Eu gosto muito do jeito que ele fala, o caminho, As pessoas que seguem o caminho. Então ele perseguia as pessoas que seguiam o caminho, que acreditavam em Jesus ser o Messias. E o primeiro mártir da igreja foi Estevão, e ele segurou as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. E aquela morte de Estevão marcou muito a vida espiritual de Saulo. Mas ele ficou embrenhado em destruir o caminho, porque ele se deu conta, no fundo, que ele estava acreditando no caminho. E aí é contra tudo que ele tinha acreditado até aquele momento, não é? É verdade. Então, que nós queremos chegar, queridos ouvintes, é o seguinte, que na nossa vida, às vezes, nós não aceitamos as coisas. Exato. E nós queremos seguir o nosso próprio caminho. E não aceitamos, às vezes, muitas vezes, o caminho de Deus, o caminho que Deus traçou também para nós. E nós, então, chega um momento na vida que nós somos chamados, acontece alguma tragédia, algum acontecimento que muda a nossa vida, então, que provoca mudanças nos nossos pensamentos. Então, Paulo estava indo para uma missão em Damasco, lá na Síria, uma missão de perseguição, uma grande missão de perseguição, porque lá estava sendo divulgado o Evangelho, havia muitos cristãos ali em Damasco, e Paulo ficou sabendo disso e partiu para lá. Fez uma equipe, partiu para lá para justamente aprisionar essa gente. Estavam em Damasco todos temerosos que havia aquele anúncio da vinda de Paulo. Paulo estava vindo. Então o que acontece? Acontece que no meio do caminho
uma luz muito forte cega o Paulo Casalete. Esse acontecimento que pode acontecer na nossa vida. É um acontecimento que ocorreu e Paulo, então, caiu completamente cego. E Paulo, então, ouviu uma voz, né? Por que me persegues, Paulo? Por que tu me persegues, Saulo? Que depois dessa mudança que aconteceu na vida dele, com aquela visão que ele teve, houve uma mudança. Dali em diante ele foi cego até depois recuperar a visão. E aí ele começou a compreender a obra de Cristo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali ele se deu conta que ele estava no caminho errado. Isso acontece conosco muitas vezes, né? Nós, de repente, muda a nossa vida em algum acontecimento. Acontece alguma coisa e aquilo faz com que nós começamos a refletir melhor nos acontecimentos. E ali Paulo viu que estava errado, que realmente aqueles homens que estavam defendendo a obra de Jesus estavam certos. E ali houve uma mudança muito grande nessa Lete, na vida de Paulo. Tem todo um momento na vida da gente que a gente tem que cair do cavalo, tem que cair a ficha. A gente tem que se dar conta que nós não somos tudo aquilo que a gente pensa que existe alguém muito maior do que tu e eu. Tem até um hino muito lindo, diz, alguém maior do que tu e eu. E que nós temos que nos curvar, aceitar. Lá em Provérbios tem um versículo bíblico que diz assim, o homem faz seus planos, mas Deus traça o seu caminho. Paulo fez os seus planos, vou lá em Damasco, vou prender, tererê, tererê, mas Deus tinha um outro caminho para Deus tem outros propósitos para a nossa vida. Nós, Essa aqui é a verdade, então, né? E às vezes nós não entendemos os acontecimentos. Paulo não entendia o que estava acontecendo com ele, né? Aqui diz na Bíblia, capítulo 9 de Atos, né? Ele ouviu a voz, né? Eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Deus já deixou lá na cidade gente esperando por Paulo, para justamente explicar para ele toda essa conversão dele que estava ocorrendo, e às vezes a conversão acontece conosco em momentos dramáticos. Não deixe isso acontecer com você, meu amigo. Aceite a Jesus, estude a Bíblia, vá para Deus, vá para essa palavra maravilhosa que é a palavra sagrada. Não espere um acontecimento infortuito na sua vida, alguma coisa que você vai ficar estarrecido para então tomar as suas decisões. É importante, por isso que é importante nesse estudo da Bíblia, ali em Damasco, Paulo começou uma nova etapa na sua vida. O grande libertador da palavra de Deus, que mostrou ao mundo realmente, com as suas equipes, ele começou as suas viagens, 3 viagens missionárias. Então ali começou realmente o caminho que nos levava a todos nós, hoje a Cristo, com todas essas pessoas que começaram a divulgar a palavra de Deus dessa Lete. Amém. Ali começou Qual essa é o caminhada. nosso momento, né? É verdade. Esse é o então momento. nós temos que fazer com que possamos chegar até a palavra de Deus. Quando chega alguém, olha na minha vida, eu hoje, depois de muitos anos, eu vejo que quantos anjos cruzaram na minha vida. Me salvaram de situações críticas, delicadas, pessoas que provocaram a mudança na minha vida. Me disseram, às vezes, algumas palavras e fizeram com que houvesse uma mudança. Não precisei levar um choque muito grande para provocar as mudanças na minha vida. Então, eu digo isso como um testemunho pessoal. Amém. Nós temos que, às vezes, ouvir alguém que está nos falando alguma palavra e nós estranhamos, mas essa pessoa cruzou aqui na minha vida, me disse isso, ou alguém que botou a mão no seu ombro, lhe disse alguma coisa diferente e você está refletindo. Ficou refletindo sobre aquelas palavras. Isso. São mudanças, são anjos que Deus nos coloca para justamente nos salvar de situações difíceis e provocar então uma mudança na nossa vida. Amém. Você também deve se
curvar e aceitar esse Deus que está lhe tocando todos os dias, falando com você. Você não percebe. Mais tarde a gente começa a perceber isso, que as pessoas que provocaram mudança na minha vida foram enviadas por Deus, mesmo nos momentos difíceis ou que disseram coisas que não me agradaram, mas elas provocaram a mudança. E eu agradeço a Amém. todas essas pessoas e ao meu Deus que mandou essas pessoas nessa letra. É Na verdade. nossa vida, Na inclusive, nossa né? vida, e Na nós nossa estamos... vida, inclusive. Coisas que aconteceram e mudaram a nossa vida. Amém. Então, o testemunho é muito importante para que você possa refletir. Apóstolo Paulo, leia o livro de Atos com calma. Esse livro é importante. E você vê que mudança foi provocada e que esse homem depois, que potencialidade, capacidade que ele tinha para efetuar, para divulgar a palavra de Deus. Deus escolhe as pessoas certas, no momento certo, para fazer a sua obra. Amém. Que Deus o abençoe. Não esqueça, hein? Estamos vivendo um tempo de decisão nessa letra. Um novo tempo na nossa vida, hein? Um novo tempo na nossa vida. Amém. Que Deus abençoe vocês.